Werley. Quando que foi teu último jogo? Calma aí. Foi contra o Vasco. Tá com muita saudade ou não? Um pouco. Vai pro jogo? Eu tô pronto, né? Agora depende do homem. Falando no homem, o que você achou do homem? É uma grande pessoa, né? Nos últimos anos, é o treinador mais vitorioso no Brasil. Tem uma história muito bonita aqui dentro do clube. Experiente. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante, né? Nessa retomada de confiança, nessa retomada dentro da competição, para que a gente aí consiga as vitórias que há bastante tempo a gente não consegue uma sequência de vitórias, né, que tem nos incomodado bastante. Tenho certeza que ele vai nos ajudar nessa parte aí. Werley, como que foi para você ficar esses dias de fora, né, se recuperando e vendo o time que não foi tão bem nesses jogos, perdeu algumas partidas e agora joga em casa com uma responsabilidade muito grande de conseguir essa reabilitação na competição? É muito difícil, né? Você machucar, ainda mais no treino, né? É horrível. E você está no departamento médico, não poder ajudar, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco, né? Do que a gente tinha de melhor, que era agressividade na marcação, principalmente no campo adversário, não deixando o adversário jogar. E a gente precisa retomar isso, né? A confiança dentro da nossa casa. Última vitória nossa foi contra o Palmeiras, dentro de casa. Então, a gente precisa retomar para que o torcedor possa voltar para casa feliz, a gente possa sair daqui do Couto feliz. E nada melhor do que contra um grande adversário no domingo, voltar, né, jogar bem e conquistar a vitória. Werley, era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Porque o Coritiba não vence desde a 5ª rodada, desde o jogo contra o Palmeiras, lá para cá teve esses tropeços, e o Couto Pereira sempre teve essa força, né? O Coritiba sempre foi muito forte aqui dentro. E isso foi um dos temas que o Marcelo Oliveira debateu logo que ele chegou. O importante de resgatar, de trazer o torcedor para o lado. Queria que você falasse sobre isso. E também o sistema defensivo do Coritiba nessa queda de produção, lá que despencou na tabela, foi um aspecto também que tem tomado muitos gols, né? Então você, que é o pilar dessa defesa, está de volta aí. Como é que você analisa essa queda de produção? Você acha que também é um setor que o Coritiba teve essa queda de produção? Primeiro, eu acho que a gente tem que retomar essa força dentro da nossa casa, né? Nós enfrentamos vários adversários difíceis aqui esse ano, principalmente no começo do Brasileiro, e nós impunhamos nosso ritmo, né? E de lá para cá, mesmo com o empate contra o Bahia, o Corinthians, tirando o primeiro tempo do jogo contra o Vasco, o segundo tempo foi positivo, voltamos a ser aquela equipe agressiva, viramos o jogo nos impondo em cima do adversário. Mas nós deixamos cair bastante, a gente não conseguiu implantar o que o Pacheco estava pedindo, a nossa força de agressividade na marcação, no campo adversário, e precisamos reavaliar tudo, né? Porque dentro de casa nós temos que vencer, né? Aqui nós somos fortes, independente do que ficou para trás, a gente tem que entrar domingo sabendo que aqui nós somos fortes. E quem vier aqui tem que sofrer, não pode ter facilidade, como teve o Sport, como teve o Fluminense. E tenho certeza que o Marcelo já está trabalhando isso durante a semana, e domingo nós temos que colocar em prática. Não adianta ficar somente na conversa, no papo, nós temos que ter a decisão e ter a atitude de voltar a ser aquele Coritiba que todo mundo estava satisfeito, né? A torcida, a imprensa elogiando, nós jogadores felizes. E o mais importante agora é focar, ter o psicológico forte, contar com o apoio do torcedor, que é muito importante, e trabalhar bastante para que domingo a gente impunha esse ritmo forte para que nós possamos sair vitoriosos. Em relação aos gols tomados,
eu sempre frisei, né, que desde o começo da competição, que todos estavam elogiando muito, que o Curitiba estava tomando poucos gols, e eu sempre enalteci também o ataque, porque o ataque, o meio de campo, porque eu acho que uma equipe não se faz somente de um setor, é completo. E quando eu digo que nós deixamos a desejar nos últimos jogos, nessa marcação-pressão no campo adversário, nós precisamos melhorar no contexto geral, não somente lá atrás, mas o nosso meio de campo, o nosso ataque. Precisamos ser mais agressivos na marcação, né? Precisamos melhorar como um todo. Foi assim no momento de estabilidade no Campeonato Paranaense, onde a equipe depois cresceu bastante com o Pachequinho, e eu tenho certeza que vai ser dessa maneira com o Marcelo. Wesley, queria que você falasse um pouquinho. O Marcelo, quando chegou, né, ele falou a respeito que ele detectou no pouco tempo ali, que esteve em contato com vocês, que a confiança foi abalada, né, por conta dessa série aí ruim do time. Isso é uma coisa que vocês têm conversado? Realmente o jogador perde um pouco da confiança quando a fase não é boa e vocês tentam retomar isso? É muito mais fácil você trabalhar vencendo, né? Quando você vence, a bola acaba entrando muito mais fácil, né? E a bola do adversário fica muito difícil. O nosso gol acaba ficando menor e o gol do adversário acaba ficando maior. Mas são momentos que a gente passa na vida, momentos que a gente passa no meio do futebol. São momentos difíceis, mas a gente tem que estar, principalmente com a mente bem forte, com o psicológico bem forte, pensando sempre positivo e trabalhando para não perder o nosso foco, não sair do nosso caminho, né? Voltar novamente para o nosso caminho, porque nós já fizemos muita coisa boa no campeonato, né? E nós já mostramos que nós temos condições. Nós temos que ver aonde nós deixamos a desejar nesses jogos, onde nós perdemos muito ponto, para que a gente possa voltar a ser aquele Curitiba que todos viram do começo do campeonato. Só que isso requer muita atenção, requer muito trabalho de todos, e o empenho de todo mundo, né? Só com o empenho a gente vai voltar com os caminhos da vitória. Wesley, o adversário, o Atlético Mineiro, também não vem numa fase boa, né? Trocou de treinador agora, acabou de ser eliminado da Copa do Brasil. Dá para aproveitar isso? É melhor quando o time não está bem ou não faz diferença? Mas, por outro lado, é um time que tem uma campanha como visitante bem razoável. Assim. Como é que você encara o momento do adversário? Eu encaro como um jogo difícil, porque o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né? Cada dia aí você tem uma surpresa. Às vezes você acha que um jogo, o Avaí, que estava na zona de rebaixamento, foi lá e ganhou do Grêmio, e o Grêmio brigando no G4. Então não tem jogo fácil. Vai ser um jogo muito difícil. Eles também estão passando por um momento de estabilidade, mas o nosso foco tem que ser no nosso time, independente do adversário. Nós temos que melhorar, né, as nossas atuações. Nós sabemos que o que nós já fizemos para ter êxito e que nós não fizemos para ter as derrotas. Então, a gente sabe o caminho, reencontrar novamente esse caminho para que a gente volte a ser feliz dentro da nossa casa. Deu? Wesley, não tem mais. Você deve estar com saudade de falar, pô. Você está treinando o alemão ou não? Tá difícil. Nada? Nada. Ele fala português, né? Mas ele nem não tenta falar um alemãozinho com vocês também, ou não? Não. Não ensinou nada? Nada, ainda não. Conta pra mim, cara, muitos torcedores têm perguntado sobre o Baumilhan. E, né, agora ele foi regularizado, existe a grande possibilidade dele pelo menos ficar no banco. E me falaram que ele tem agradado bastante nos treinos, que é um bom jogador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, como é que ele está entrosado, o que o torcedor pode esperar dele, característica, o que você tem visto dele? Assim, pelas características dele, é um meio muito inteligente, né? Ele procura sempre rodar bem entre as linhas ali da linha de 4, mas a segunda linha, né, do adversário, que são os volantes. Abastece bem o ataque, né? Bate bem na bola. Então, tenho certeza que é um jogador aí que vai nos ajudar bastante, que vai dar
muita alegria para o torcedor. Eu acho que requer um pouco de tempo, porque ele estava de férias, né? A temporada na Alemanha acabou e ele ficou um mês de férias, voltou a treinar recém 3 semanas que ele está treinando, mas é um atleta que vai ajudar bastante o Curitiba. E a gente torce, né, para que ele tenha bastante sucesso aqui, né? É uma outra escola de futebol, uma outra experiência, e a gente tem aprendido bastante com ele, a gente tem conversado como funciona lá na Alemanha, né, taticamente, os treinamentos. A gente percebe que tem muita diferença, né, da Alemanha para o Brasil, mas ele se adaptou bem, está muito feliz aqui, gosta muito do clube e está louco para estrear, né, para sentir o torcedor. Ele já falou que esse calor do nosso torcedor aqui é diferente do que lá na Alemanha. Na Alemanha o pessoal, um povo mais frio, os estádios cheios, mas dá 80, 70 mil todo jogo, mas não tem o mesmo clima, né, como aqui. Nós viemos em 2 jogos aqui no Couto, contra o Sport e o Fluminense, e ele estava me falando que está louco para estrear, para sentir o calor da torcida. É o estilo deles, né? Acho que é muito concentrado, né? Começou o trabalho ali, muito concentrado, mas aos poucos acho que ele vai entrando aí no nosso ritmo, né? O Edinho, o Kleber, daqui a pouco ele tá no ritmo dos caras. Wesley, de repente o torcedor está em casa e está pensando assim, será que vem no jogo, não vem no jogo? Pelos últimos 2 jogos do Curitiba, o Curitiba fez grandes partidas no Couto Pereira, né? O que você falaria para o torcedor que está indeciso ainda, que não comprou ingresso? Pode vir no jogo, que eu tenho certeza que a partir de domingo vai ser diferente. Eles vão ver aquele Curitiba do começo do campeonato, pressionando o adversário. Eu acho que a gente não está devendo somente isso para o nosso torcedor. A gente está devendo isso para nós mesmos, um com o outro. A gente precisa mudar a nossa postura. Se a gente quer algo a mais dentro da competição, a gente precisa se doar um pouco mais, como a gente estava se doando no começo do campeonato. E o nosso torcedor é peça fundamental, né, nesse contexto, e venha nos apoiar, que esse grupo também já deu uma resposta positiva nas dificuldades, né? Foi assim no Campeonato Paranaense, no momento de estabilidade, o grupo deu uma resposta positiva, e eu tenho certeza que nós vamos dar outra resposta positiva para o nosso torcedor. Wesley, só para encerrar aqui, além da tua volta, logicamente, né, esse jogo marca, né, a estreia do Marcelo Oliveira contra o time que ele jogou e que ele saiu de forma bizarra, né, no meio de uma final de Copa do Brasil e tal. Vocês pensam nisso até de dar essa vitória para ele se vingar, enfim, ou para ele ter algum tipo de revanche da maneira como ele saiu do lado? Eu acho que nem o Marcelo pensa nisso, né? O Marcelo tem uma história muito bonita dentro do Atlético, foi jogador, os primeiros passos dele como treinador foi na base, e eu acho que as pessoas não falam por um clube, né? Quem demitiu ele está lá faz pouco tempo, e daqui a pouco entra outro presidente, entra outro diretor e o clube permanece. O Marcelo vai querer vencer porque é a estreia dele pelo Curitiba, ele está retornando no clube onde ele foi muito feliz, e vai rever a torcida que sempre apoiou, que sempre esteve ao lado dele. Ele vai querer dar essa vitória para o torcedor, essa vitória para ele, para dar tranquilidade no trabalho dele, ter mais tranquilidade para trabalhar. Eu acho que nem ele pensa em revanche, nada, já ficou para trás e bola para frente.